Pessoal, vamos comigo com a palavra. Vai abrindo a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Manos, dá sua atenção. Manos e manos, dá sua atenção por alguns minutos. A gente vai ficar a palavra por meia hora, 45 minutos. E vai ser uma bênção. Tá isso, pessoal. Você não converse. Tem bastante coisa. E não sei se você lembra, mas até o último culto a gente estava fazendo uma série baseada no livro de Filipenses. Lembra? Os segredos da... contentamento. Eu ia falar satisfação. Eu ia falar, quase falei. E nós, a partir desse culto, nós vamos falar a respeito dos encontros de Jesus. Encontros com Jesus, na verdade. Então você... olha lá. Olha que bonito aquela arte que o pessoal da mídia fez pra gente. O pessoal até bem criativo nos vídeos, né? E a gente vai começar a falar de respeito de vários encontros. E o texto base para essa série a gente encontra lá em João capítulo 1. Versículos 38 e 39 diz assim o texto. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Versículo 39, venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Então, o convite para nós de Jesus é, venham e vejam. É Jesus falando assim, vamos sentar aqui e trocar uma ideia? Jesus deseja passar o mês do dia com a gente, conversando. E nós vamos passar nessas próximas semanas por alguns encontros. E isso que é lindo durante o ministério de Jesus. O ministério de Jesus constantemente ele está tocando pessoas. Constantemente Jesus está no meio das multidões, falando com grandes públicos. Assim, um número gigantesco de pessoas, mas ao mesmo tempo que Jesus fala com as multidões, ele tem encontros de maneira específica com pessoas específicas, que ele desejava ensinar algo específico, ou curar algo específico, ensinar algo específico. E é justamente esses encontros pessoais que a gente vai gastar então, as próximas semanas. Diz que é dentro do Evangelho. O Evangelho ele é isso. O Evangelho não é uma lista de regras, doutrinas e coisas que a gente tem que seguir. Mas o Evangelho é relacionamento. O Evangelho significa relacionamento. Deus que se fez carne e deseja ter um relacionamento conosco. Sentar e participar da mesa. Sentar e falar assim, vem cá, quero te falar algo. Tá? E você tem vários encontros, né, gente? E o de hoje a gente encontra lá em João, capítulo 3. Você abre a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia aí. Eu acho que... não sei se tem. Não tem os slides. A gente vai ler alguns versículos de João, capítulo 3. E vamos dar início. Tá comigo aí? Bora, pessoal. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Vou ler na versão NVT. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Ami, todos nós sabemos que Deus enviou do Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Versículo 3, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem fé nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 5. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é mestre, respeitado Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais
ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creu tenha a vida eterna. E o versículo 16, que é o mais famoso, todo mundo conhece, temos não crente conhece. Porque Deus amou o mundo Nossa, Jesus, agora eu estou falando o versículo seguinte, estou lendo a Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, para se encerrar. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio de. Feche seus olhos, mas sua cabeça em você, tá? Senhor Jesus, para nós te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pela sua bondade, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de desfrutar as Escrituras. Pai, nós oramos e pedimos discernimento para o Espírito, mas nesse momento, para poder compreender esse texto que a gente talvez já tenha lido várias e várias vezes, Senhor, que o Senhor possa trazer conhecimento sobre nós, Pai. Por isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo dentro de nós, para que os nossos olhos possam ser abertos, Pai, para que a gente possa enxergar as realidades, aquilo que o Senhor deseja que nós encontremos, Pai, nas Escrituras. Pai, no nome de Jesus nós oramos, o Senhor toque nosso coração, o Senhor molde nosso caráter, transforme quem nós somos, Pai. Esse é o nosso desejo, nosso coração. Queremos sair daqui, Pai, mais parecido com o Teu Filho. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza. Pessoal, vamos passar versículo por versículo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, versículo 1. Versículo 1, produção aqui pra gente. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Então, nossa tradução é: quem é esse cara? Quem é Nicodemos? Então, ele apareceu, lá onde ele veio, para onde ele vai. Nicodemos, querido, como a gente aprende por esse texto, é um líder religioso, um fariseu, ou seja, alguém muito zeloso pela palavra. Alguém que zeloso pelas Escrituras, alguém que conhecia a palavra, alguém que conhecia as leis, os mandamentos, e que além de conhecer, ele praticava aquilo. E ele tinha muito orgulho de ser um bom praticante da palavra. Versículo 10 nos diz que ele é o próprio Jesus reconhece, você é um mestre respeitado em Israel. Gente, é muito provável que, além de fariseu, Nicodemos não era qualquer fariseu. É muito provável que Nicodemos era um dos fariseus mais conhecidos da época, provavelmente um dos ancianos dos fariseus, que tinha muita relevância, e ele era o professor de professores. É muito provável que os fariseus, quando eles sentavam para ouvir o conhecimento de Nicodemos. A gente aprende mais para frente que, no livro de João, que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo formado por 71 pessoas, 71 membros, né, que eram ou fariseus ou saduceus, ou seja, pessoas que eram religiosas. E esses caras, eles ditavam a cultura judaica. Eles falavam o que era certo, o que era errado. Eles iam para as sinagogas ensinar as Escrituras. Nicodemos, no caso, tinha um papel muito fundamental de viajar ensinando nas sinagogas espalhadas por Israel. Por isso que o próprio Jesus olha para Nicodemos e diz: cara, eu estou falando aqui, você não está entendendo o que eu estou falando? Você, o Nicodemos, o cara que todo mundo conhece, o cara que sai por aí, viaja ensinando as Escrituras. Então, Nicodemos não é qualquer fariseu. Além de fariseu, ele também é membro do Sinédrio. Gente, além de ditar a cultura judaica, ele tinha a responsabilidade de julgar. Então foi o Sinédrio, esse grupo de 70 homens que chutaram Jesus mais para frente. Eles que determinam: Jesus vai ser preso, e ele faz qualquer diferença. O Sinédrio não tinha autoridade de executar alguém. Isso que é Roma aqui, você tem que ter duas histórias. Então, isso é muito importante. Essa informação de quem Nicodemos é, gente, é muito importante para esse texto. Por quê? O versículo 2 começa com uma expressão: certa noite. Certa noite. Por que certa noite? Por que o versículo 2 começa com certa noite? Por que não certo dia? Por que não pela manhã? Porque é muito provável, gente, o encontro com Nicodemos, o encontro que Nicodemos, assim, ele ajeita para ter com Jesus, foi um encontro que foi escondido. Não foi o Gomer, provavelmente nem a sua esposa sabia onde ele estava. Ele estava
assim, ele estava vendo Jesus. A gente aprende aqui que a fama de Jesus está crescendo, certo? Versículo 1, versículo 2. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas. Ou seja, o próprio Nicodemos viu algo de Jesus. Falou, peraí, cara, Jesus, você é um cara legal, só ensinando algumas coisas legais. Você está fazendo umas coisas muito legais e estou percebendo que você é de Deus. Mas o que essa expressão nos ensina, certo, louco? É que Nicodemos, ele quer ter esse encontro com Jesus, mas ele está extremamente preocupado com a sua posição social. E que você continua lendo o livro de João, do serpente, que assim como a fama de Nicodemos era grande, Nicodemos era reconhecido, o ministério de Jesus também estava se tornando mais relevante. Os fariseus estavam começando a se organizar e pensar como que eles prenderiam Jesus. Como eles prenderiam João Batista. Então, o encontro de Nicodemos é um encontro, ele é buscado no sentido de que ele quer, mas ele quer de um jeito bem específico. Ele quer de um jeito que não afete sua posição social. Ele quer de um jeito onde seus colegas de trabalho não vão ficar falando, pô, Nicodemos, você, esse cara que Jesus, esse falso profeta, esse cara que diz ser o filho de Deus, você está caindo na dele. E isso é muito importante para esse contexto aqui. E então eu noto que ele quer que o encontro não afete tanto a sua vida. Ele não quer que esse encontro afete a sua reputação, a opinião dos seus colegas de trabalho, a sua posição religiosa, social. Por quê? Porque Nicodemos tinha, assim como todos os outros fariseus e todos os outros membros do Sinédrio, eles lutaram por aquela posição. Eles estudaram muito. Eles tinham um orgulho da sua pureza espiritual. Eles tinham um orgulho da sua posição em relação ao povo judeu. Então, talvez Nicodemos está percebendo que o jeito como ele e seus colegas se relacionam com Deus talvez não é a maneira mais correta, mas ele quer devagar. E outra coisa que eu noto aqui no versículo 2 é que a verdadeira motivação desse encontro não aparece. A verdadeira motivação no coração de Nicodemos do porquê ele está se encontrando com Jesus aparece no versículo 2. Porque ele diz, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Ele, como fariseu, ele como membro do Sinédrio, uma das suas funções perante a sociedade era instruir os outros em relação às Escrituras. Era ensinar o povo judeu a como eles deveriam se comportar. O profeta tal falou isso por causa disso. Então a gente tem que fazer isso nos dias de hoje, porque o profeta falou isso tantos e tantos anos atrás. Então uma das suas funções perante a sociedade é ler as Escrituras e falar assim, é isso que a gente tem que fazer, vou lá ensinar. Então ele está olhando para Jesus e ele está percebendo que Jesus tem conhecimento. E ele está falando assim, será que você não tem o conhecimento a me dar a respeito das Escrituras? Será que você não pode compartilhar comigo algo que eu vou poder ir na sinagoga na próxima semana ensinar também? Ele está olhando, não sei se você está percebendo, mas eu percebo aqui as lentes do próprio Nicodemos quando ele olha para Jesus. Ele está olhando para Jesus com as suas próprias lentes, com a sua própria percepção, o tipo de Jesus que ele quer. Ele quer o Jesus mestre, que vai ensinar ele um novo conhecimento para ele poder ir lá e se mostrar para os seus amigos e mostrar para os outros como ele é um bom professor. Então, a pergunta aqui de Nicodemos para Jesus é, será que você tem algo novo para mim, conhecimento, algo que eu possa aprender? E, tipo assim, Nicodemos falou, eu já sou bom nisso, sabe, eu já sou respeitado, você mesmo diz isso. Eu sou respeitado perante a nação, perante os fariseus, mas eu gostaria que você ainda mais respeitado. Eu quero dar uma posição em relação aos outros diferenciada. Daí, o que é interessante? Que agora que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar isso para nós. Às vezes a gente chega nos nossos encontros com Jesus de noite, querendo que estudar algo bem específico de Jesus, sem que isso afete a nossa reputação, sem que isso afete a nossa
os nossos relacionamentos com as nossas famílias, relacionamento com aqueles amigos da escola. A gente já quer ter, a gente quer Jesus, a gente quer o que ele ensina, a gente quer o seu sacrifício. Mas a gente fica pensando, como que eu posso lidar com Jesus de uma maneira que isso não vai afetar a minha posição e o jeito como as pessoas me olham? E ele está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu quero só isso. Eu quero só aprender um pouco mais. Quero encontrar com você porque eu quero isso aqui, específico. E daí, acho interessante que o diálogo continua com Jesus, e Jesus não deixa Nicodemos nem perguntar nada. Você percebe que Jesus está na lata de Nicodemos na hora, no versículo 3? Nicodemos não chega a fazer nenhuma pergunta, no versículo 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Nicodemos, eu não sei o que você quer de mim. Nicodemos, eu não sei o que você espera do seu relacionamento comigo. Eu não sei o que você está esperando nesse encontro à noite. Mas deixa eu te falar o que você precisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa repensar tudo. Repensar como você faz religião. Repensar como você se relaciona com Deus. E eu sei que você veio à noite querendo fugir da percepção dos outros. Eu sei que você veio querendo evitar. Eu sei que você nem falou para sua esposa que você está conversando comigo, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa dar tudo. E qual que é o dilema de hoje? A gente constantemente se aproxima de Jesus falando assim: Jesus, eu quero isso. Você pode falar comigo a respeito disso? Jesus, eu estou precisando disso. Será que você pode fazer isso na minha vida? Sendo que a pergunta que a gente tem que fazer para Deus não é: Jesus, eu quero isso aqui de você. A pergunta que a gente tem que fazer para Jesus é: Jesus, o que você quer falar para mim hoje? Jesus, o que eu preciso escutar dos seus lábios hoje? Jesus, o nosso encontro hoje, diário, que eu estou tendo com você, o que você precisa me ensinar? O que eu estou precisando aprender de verdade? E é muito interessante que a gente tem essa percepção, né, de que a gente vem para Jesus, vem para Cristo, e a gente tem esse pensamento, né? Ah, Jesus, toca nessa área aqui da minha vida. Eu estou precisando de você nisso. Jesus, eu estou precisando... eu passei por esse tempo de dificuldade. Será que você pode trazer provisão financeira sobre a minha família? Daí Jesus está olhando para nós dizendo assim: não é bem isso que eu quero fazer. Na verdade, o que eu quero fazer é te matar. Para que você possa nascer de novo, com um novo caráter, com um novo coração. É aí que está, que eu preciso que você entenda. Gente, isso é a realidade do batismo. É isso que o batismo nas águas significa. Batismo nas águas é você matando o velho homem e um novo homem surgindo das águas através de Cristo. Lavado, purificado, santificado por Cristo. Daí, o que acontece no versículo 4? Jesus ele começa a destrinchar aqui, porque a conversa começou. No versículo 4, no versículo 3, Jesus falou o que ele precisa. E o que acontece? Nicodemos, gente, se você ler com a sua lente, você vai achar que Nicodemos é burro. Você vai achar, no mínimo, que a pergunta que Nicodemos está fazendo para Jesus é, no mínimo, não inteligente. Mas sabe qual que é o problema? Nicodemos passou a vida dele inteira estudando. Nicodemos era um professor. E como professor, ele fazia provavelmente a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui, que é uma figura de linguagem. E ele pergunta assim, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Caso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer mais uma vez? E a resposta aqui é muito clara para nós. É lógico que a gente não pode entrar de novo no ventre da mãe. Se a gente olha com a nossa
com a nossa percepção, com as nossas lentes, a gente fala, esse cara é muito burro. Esse cara não está entendendo, mas o que eu preciso que você entenda? É que a pergunta de Nicodemos mostra que ele não entendeu. Ele ainda não entendeu, mas ele está tentando entrar na ilustração. Ele está tentando compreender. Sabe o que é interessante, querido? Se você olha para outros encontros com Jesus, no próprio livro de João, você vai ver que constantemente Jesus está fazendo uma aplicação, uma ilustração, e a pessoa não entende. O próximo capítulo, João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. A figura de linguagem que Jesus faz aqui é: uma fonte pode surgir de dentro de você e ela vai saciar a sua sede. Daí a mulher samaritana olha para Jesus e diz assim: sério, você pode me oferecer uma água que eu não vou precisar mais vir aqui tomar? Eu nunca mais vou ter sede? Eu nunca mais vou precisar vir para o poço buscar água? A mesma coisa acontece no capítulo depois, em João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães. Depois de multiplicar os pães, Jesus continua ensinando. Daí chega no final do capítulo, ele fala assim a respeito de um alimento espiritual que sacia a fome verdadeira. E os caras estão falando assim: peraí, Jesus já comeu? De novo, João capítulo 7, Jesus está ensinando a respeito do Espírito Santo. E ele faz outra figura de linguagem com a água. E de novo, os próprios discípulos não estão entendendo. Isso é muito comum. Jesus está tentando ensinar algo, daí ele faz uma ilustração para o povo entender e o povo não entende. Mas sabe qual que é a diferença com Nicodemos? Nicodemos não entendeu, mas ele tenta entrar na ilustração. Ele fala: não, tá bom, vamos nessa direção? Então vou te perguntar, é para eu nascer de novo? É para eu ir? É muito interessante, não sei se você já assistiu The Chosen, no diálogo que Nicodemos tem com Jesus no The Chosen, ele faz até uma piada assim, tipo, a minha mãe já morreu, acho que é meio difícil de eu fazer isso. Então, por que isso é importante? Porque daí Jesus, a partir do versículo 5, ele começa a destrinchar o que é esse novo nascimento. O que é nascer de novo? O que é esse... O que significa isso? Tá? Então, vamos lá. O que é nascer de novo? Próximo slide. O que é nascer de novo? Anota aí. Nascer de novo é repensar, é recomeçar com uma nova revelação. Começar de novo, reformar tudo com um novo fundamento. E o fundamento é: Jesus é Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o aguardado pelo povo judeu. E é muito interessante que essa expressão usada aqui por Jesus, quando ele olha para Nicodemos, ele diz: você precisa nascer de novo. Essa expressão aqui, ele usa no versículo 5, você precisa nascer, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água. O nascer da água, que é justamente o batismo que a gente estava falando antes. Sabe quem que se batizava? Os prosélitos. Gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Todo fariseu olhava para um gentil que tinha se convertido ao judaísmo e eles falavam assim: ó, tá bom, primeira coisa que você tem que fazer antes de celebrar qualquer festa, antes de fazer qualquer sacrifício, vai lá para o rio, dá um tibum lá. Mostre que você morreu para a sua cidadania, mostre que você morreu para quem você é e você vive para Deus. Daí, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo exatamente, pegando a mesma coisa que os fariseus obrigavam os gentios a fazerem, e ele fala assim: ó, você também precisa fazer isso. Porque o batismo representava arrependimento. Jesus está pregando a mesma mensagem de João Batista. E eu não sei se você lembra, os fariseus não gostaram muito da mensagem de João Batista. Eles ficaram extremamente insultados. Porque como assim? Eu me arrepender? Eu que mantenho as leis? Eu que cumpro com todos os ritos, todos os rituais, todas as leis, todos os mandamentos? Eu preciso me arrepender? Exatamente. E essa é a mensagem de Jesus para Nicodemos aqui. Nicodemos, você precisa se arrepender. Esse é o primeiro passo. Você precisa se arrepender. Versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida
espiritual, na versão NVI, talvez você conheça mais, né? Diz assim: o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne é carne. O que eu preciso que você entenda, gente? O que o novo nascimento não é. O novo nascimento não é meramente uma reforma moral. O novo nascimento não é meramente mudança de comportamento. O novo nascimento não é isso. O novo nascimento não é o que você mostra para os outros. O novo nascimento não é a reforma do velho homem. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Não é um verniz que você passa para você ficar brilhante para os outros. Para você ficar bonito. A gente mora hoje numa casa e na parte de fora da nossa casa, assim, na sacada, tem uma parte de madeira que de tempos em tempos a gente tem que ir lá passar um verniz para ela ficar bonita. Porque a chuva bate, o sol bate e ela vai ficando feia. Vai ficando feia. E às vezes a gente retrata dessa forma o evangelho. A gente acha que é só o novo nascimento, é só um tapinha que eu vou dar ali para ficar bonitinho na foto. Sendo que o evangelho não é isso. O evangelho, o novo nascimento é algo precisa morrer para que algo novo possa ser gerado. E quer um exemplo disso? Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 26, a história do jovem rico. Você lembra da história? O jovem rico pergunta para Jesus: o que me falta para eu ter a vida eterna? Jesus fala: cumpra com as leis. Seja um bom judeu. Cumpra com as leis. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. E ele diz, bate no peito e diz o quê? Eu já faço isso. Eu já faço isso. Daí Jesus dá um upgrade aqui no rolê. Ele fala assim: então tá bom, já faz isso? Vende todas as tuas coisas e me segue. Já que você é tão bom, moralmente falando, vende as tuas coisas, abre mão do que você tem. Bora dar um rolê comigo. O que acontece? Ele fica triste, chateado. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está cheio de gente decente que vai para o inferno. O mundo está cheio de gente educada que vai para o inferno. O mundo está cheio de gente boazinha, mas que não nasceu de novo. E que o destino final dessas pessoas é um inferno. É muito triste falando isso. Eu não estou aqui para pregar um evangelho que você só vai buscar Jesus porque você está com medo de queimar para sempre. Mas o meu ponto é que bom comportamento, uma boa moral, um bom verniz não te salva. Ter cara de santo não salva. Não salva. Daí ele diz, então, deixe tudo. E você entende, por que Jesus pede o dinheiro, querido? A verdade é que Jesus não estava atrás do dinheiro do jovem rico. Jesus estava atrás do seu coração. O dinheiro era um reflexo. O dinheiro era onde o seu coração estava. Vamos para o versículo 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Gente, a vida é vã, a religião é vã, a rotina de igreja ela é vã. A gente pode fazer boas obras, a gente pode ter cara de crente, a gente pode viver a rotina de crente, mas isso não é salvação. Isso não é novo nascimento. Não adianta, a gente não pode fugir disso. Olha isso aqui, olha que interessante, eu estava estudando a respeito desses encontros com Jesus, olha o que eu aprendi. Jesus tem vários encontros com várias pessoas durante o seu ministério, tá? Vou te dar alguns exemplos. Lucas capítulo 19, Zaqueu, publicano, cara que cobrava impostos do povo judeu. O cara enriquece de maneira ilícita, você aprende com a história que ele se arrepende. Sabe o que é interessante da história? Jesus não prega para ele um novo nascimento. João capítulo 4, mulher samaritana. Já tinha tido 5 homens, 5 esposos diferentes, e ela estava com outro cara, um 6º homem, que não era o seu esposo. Jesus não fala de novo nascimento para essa mulher. Lucas capítulo 23, o ladrão na cruz. O homem que estava pagando por seus crimes perante a sociedade. A gente não sabe o que ele fez, mas a gente sabe que para morrer de cruz, gente, o cara não fez qualquer coisa. Jesus não fala de novo nascimento com esse cara.
Jesus não fala de novo nascimento com a mulher pega em adultério, em João capítulo 8. Por que cargas da água? Por que Jesus fala de novo nascimento só com o fariseu? Por que Jesus vai falar, gente, de novo nascimento só com o religioso? Deixa eu te falar uma coisa. Porque o único que tinha uma coisa para perder com nascer de novo era o fariseu. Simples. Porque quando Jesus começa a pregar o evangelho da graça, o único que tem algo para perder, os seus títulos, os seus cargos, a sua fama, o seu reconhecimento, é o fariseu. Porque o evangelho, gente, nada mais é que uma folha em branco. Jesus olha para essas pessoas, mulher samaritana, Zaqueu, e ele diz assim, cara, a partir de hoje, você aqui, ó, folha em branco, vive uma nova vida. Você não precisa olhar para trás. Sabe o que você viveu até hoje? Os seus pecados, as marcas que você carrega. Você é prostituta. Você sabe todas essas marcas que você carrega? Pode deixar para trás. Você não precisa mais caminhar com elas. Você não precisa mais carregar elas. Daí qual que é o problema? Quando Jesus chega para o fariseu e falando assim, ó, aqui, folha em branco, vive uma vida nova. O cara olha para ele e fala assim, mas espera aí. Eu trabalhei tanto para estar aqui. Espera aí, eu estudei tanto para estar aqui. Jesus, eu mereço isso. Jesus, mas e a minha fama? E o meu reconhecimento? Eu vou nascer de novo? Eu vou perder tudo isso que eu gastei tanto tempo tentando construir? Por que eu faria isso? Gente, constantemente, durante o seu ministério, Jesus está pregando para as multidões. E da multidão você tem vários públicos diferentes. Prostituta, pecador, publicano, o judeu comum e daí os mestres da lei. O que acontecia? Os pecadores, as prostitutas, os publicanos, olhavam para a mensagem da graça, do evangelho e falavam, é só isso que eu tenho que fazer? E o que acontecia? Os fariseus rejeitavam a mensagem, porque eles eram os únicos que tinham algo para perder. Os únicos. Os únicos. Então, anote isso aqui. O único grupo que rejeita a mensagem do evangelho são aqueles que pensam que a sua vida era melhor que aquela proposta que Jesus estava oferecendo. Só esse grupo. É por isso, gente, que Jesus, ele diz o quê? Eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Porque a coisa mais preciosa, gente, que a gente pode fazer nessa vida com Deus é perceber que a gente está doente, que a gente está perdido e que nós precisamos de um Salvador. É o que a gente pode fazer de mais precioso nessa vida. Então, o que Jesus está fazendo aqui, gente? Jesus está olhando para Nicodemos falando assim, Nicodemos, pega os seus méritos, pega os seus títulos, o seu reconhecimento perante a sociedade judaica, sabe, faz o quê? Joga no lixo. Eu não estou atrás deles. Deus não está nem aí para os seus títulos. Deus não está nem aí para a sua fama, para o seu reconhecimento. Dias Lopes, quando ele está comentando a respeito desse texto, ele diz assim, você pode entrar no céu sem dinheiro, sem fama, sem cultura e até sem religião, mas jamais irá entrar no céu sem um novo nascimento. Jamais. Daí, a gente vai para talvez a parte do versículo que você talvez não entendeu, a partir do versículo 11. Diz assim, eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando fala dessas coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ele está batendo no peito falando, eu sou o Filho do Homem que desceu. Daí, o que Jesus faz a partir do versículo 14?
Ele fala assim, tá bom, você é estudante da palavra? Você conhece a palavra? Então vamos para a palavra. Ele diz, versículo 14, e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Daí, eu coloquei aqui no próximo slide um comentário que eu vou ler aqui, comentário bíblico, que explica para nós o que significa esse episódio da serpente, que nada mais é um episódio de Números capítulo 21. Logo após, quando os israelitas, né, fugiram, conseguiram sair do Egito. Vamos para o comentário. Jesus usou um episódio conhecido na história de Israel, registrado em Números 21, para ilustrar como acontece a regeneração. Quando esse episódio ocorreu, os israelitas tinham experimentado a libertação milagrosa de Deus da escravidão no Egito. 10 pragas, a divisão do Mar Vermelho, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para guiá-los. Mesmo assim, começaram a resmungar e a reclamar. No fim, Deus decidiu disciplinar seu povo descrente e desobediente com uma tragédia de serpentes venenosas. Quando as pessoas começaram a morrer, Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor, em resposta, instruiu a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste para que aqueles que fossem picados pudessem olhar para ela. A seguir, ele prometeu que o veneno, quando a pessoa olhasse para a representação em bronze de sua aflição, perderia a sua eficácia. Números 21, versículos 8 e 9. O plano funcionou exatamente como Deus prometera. Não só as pessoas sobreviveram à tragédia, mas também tiveram uma poderosa lição prática de arrependimento. A experiência dos israelitas no deserto foi um prenúncio do que Jesus fez por todas as pessoas quando ele foi levantado na cruz. Quando reconhecemos nossos pecados, assumimos a completa responsabilidade por nossa culpa, vamos ao Senhor em busca de cura. O veneno do mal perde seu poder de matar. Então, o que Jesus está fazendo, gente? Jesus está olhando para Nicodemos e falando assim, Nicodemos, você é um cara da palavra? Deixa eu falar em uma linguagem que você vai entender. Deixa eu ir para um lugar onde você já está acostumado, para eu tentar te explicar do que eu estou falando. Daí ele diz o quê? Ele usa a representação de Números 21. Ele fala assim, não tem outro caminho, cara. É só olhando para mim. Está vendo o seu título? Está vendo o que você fez, talvez na outra semana, lá, ensinar na sinagoga? Isso aí não te salva. Está vendo aqui? Lembra do sacrifício que você prestou durante anos? Aquilo lá não te salva. O que te salva é olhar para mim, que um dia eu vou ser levantado. Jesus está profetizando a sua morte. Jesus está falando que um dia ele vai ser levantado no madeiro e vai morrer no lugar dele, no lugar de Nicodemos. Então, daí versículo... versículo 15. Daí, versículo 15. Cadê? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Ou seja, vida eterna, Nicodemos. Nascer de novo só se você crer em mim. Só se você crer no meu sacrifício. Só se você crer no que vai acontecer comigo. É a única forma de nascer de novo. Então, querido, o que eu preciso que você aprenda? Novo nascimento não equivale a ser igual uma pessoa religiosa. Não é igual, não equivale, não bate. Novo nascimento não significa religião. Não significa ser um bom religioso, um fariseu. Com outras palavras, de maneira bem prática para nós hoje, novo nascimento não é igual liderança de célula.
Novo nascimento não é igual cantar no louvor aqui e aparecer para os outros. Por favor, gente, eu já venho falando disso, mas a gente precisa fugir de um ativismo religioso, travestido, com cara de devoção, cara de crente. Não, eu sirvo porque... Não, eu sou bonzinho, olha aqui, eu estou fazendo, eu estou ali, estou com crachá, olha aqui, eu venho todo sábado. Cara, desculpa, mas... Vou falar de um... Depois vocês cortam isso para mim, por favor. Deus está cagando. Deus está cagando para os seus títulos, para o reconhecimento que você tem dos outros. Sabe isso que você tenta fazer com seus pais? E pagar para os seus pais, tipo assim, bater carteirinha na igreja, para que você possa dar seu rolê, para que você possa fazer suas coisas. Deus enxerga a sua hipocrisia e Ele está falando assim, eu quero o seu coração. É isso, gente. Novo nascimento é isso. Deus não quer ativista religioso. Deus não quer, gente. Deus não está atrás de ativista religioso. Gente que faz e acha que está tudo bem. Deus está atrás do nosso coração. Do seu coração. Uma fé intelectual ou emocional não é o suficiente para um novo nascimento. Gente, Nicodemos, versículo 2. Nicodemos ficou maravilhado e admirado pelo que Jesus ensinava e pelo que Jesus fazia. Isso não é sinônimo de salvação. O que mais tem na igreja brasileira, estou falando do Brasil inteiro, no mundo inteiro, é crente maravilhado com o que Jesus pode fazer, com o que Jesus pode falar. Jesus é bonzinho, mensagem da graça, ele é maravilhoso. Sim, ele é, querido. Mas você olha para ele como o seu Senhor, aquele que governa o seu ser, aquele que governa as suas decisões, aquele que influencia tudo que você faz na sua vida. Você olha para ele como o seu Salvador, não só um banco, como se você tivesse depositado um monte de coisa e falando assim, Jesus, eu quero sacar, chegou o dia do mês, deu sacar. O que mais tem gente, é gente na igreja que vem para cá e o cara dizima e ele acha que Deus está devendo uma coisa para ele. Eu não sei se você lembra, mas quando Jesus é tentado, quem que é que oferece recompensa pela adoração? É o capeta, velho. É Satanás, Jesus não te promete nada de ganho financeiro, retorno, promessas, bênçãos divinas, que assim, sua carteira vai explodir de dinheiro. Quem promete isso para você é Satanás. E daí qual que é o problema? A gente faz de Jesus um ídolo. Diferentemente dos israelitas, que no Antigo Testamento os caras iam lá e construíam um bezerro de ouro, a gente pega o Jesus que está na cruz, não está na cruz, o Jesus da cruz que morreu por nós, os nossos pecados, e a gente faz dele um ídolo. Porque a gente vem para todo sábado na igreja, a gente bate ponto, e a gente diz, eu quero. Jesus, estou passando um BO em casa, meu pai perdeu o emprego. Cadê a oportunidade de emprego que o Senhor prometeu? Jesus não prometeu nada, irmão. Nada, o que Ele te promete é salvação, isso é muito melhor. Deixa eu te falar, daqui 3 semanas eu vou ter o privilégio, mano, eu estou muito animado. Estou muito animado. Estou indo para uma galera do nosso seminário para Cuba. Mano, a realidade, estou falando com o pastor que vai receber a gente lá, a realidade é uma coisa bizarra, irmão. O cara me passou a programação, e um dia a gente vai estar nos pastores, não sei se você sabe, mas a gente sustenta vários pastores em Cuba, nós como igreja. Nós enviamos ofertas todos os meses. Que os caras vivem, mano, aquilo lá é perseguição. Daí, o cara tá falando assim para mim, André, a gente não tem dinheiro para pintar a igreja. Será que vocês podem trazer até rodinho? Porque nem rodinho para pintar a igreja que tem. Daí você vai falar
que o que a gente vive aqui é igreja. Tipo assim, mano, a gente tem uma percepção do nosso relacionamento com Deus completamente equivocada. E esse é o ponto de Jesus com Nicodemos. Jesus está olhando para Nicodemos falando assim, Nicodemos, está vendo essa percepção, essa lente que você tem a respeito de Deus? Você acha que Deus ama um cara que bate ponto. Você acha que Deus ama um cara que vai lá 3 vezes ao ano oferecer sacrifício. Todo israelita tinha que fazer isso. 3 vezes ao ano ele tinha que ir para Jerusalém, oferecer lá sacrifício, comprar uns pombos, uns bagulho lá e oferecer na presença de Deus. E bater ponto. Nicodemos, você acha que Deus gosta disso? Daí Jesus está falando para ele, não, cara, Deus não está atrás disso. Muda, tira essas lentes. E com outras palavras, morra, nasça de novo, para que você possa entender. Aí que tá, a gente tem uma percepção do que é igreja, do que é viver para Jesus, talvez completamente equivocada. E isso tem que ser um desespero no nosso coração. Senhor, me revela o que é verdadeiramente nascer de novo. Eu falo, mano, porque eu vivi isso de maneira muito clara. Eu nasci aqui, velho. Nasci aqui, me batizei aqui. Eu dormia, tinha um piano que ficava ali, eu dormia atrás do piano, porque eu tinha 3 cultos na época na igreja. Eu vivi aqui, nasci nisso aqui. Meus pais eram de Curitiba, eles vieram para cá para assumir a igreja. 1 ano depois eu nasci. E a minha vida era igreja. Só que eu precisei passar por esse momento de tipo assim, peraí, eu preciso tirar minhas lentes do que é viver para Jesus. Eu acho que eu entendi completamente errado. E foi um choque de realidade. E Jesus precisa fazer isso conosco. A gente já conversou a respeito disso. Gente, a gente chama igreja geracional. Nós já temos mais de 60 anos de igreja. Levanta sua mão se você já é, pelo menos, a 2ª geração de crente aqui. Levanta sua mão. Levanta sua mão bem alta aí. Para você olhar para o lado e perceber. Tem muita gente aqui que é filho de crente. Seu pai vem aqui no domingo, amanhã ele vai estar aqui. E as coisas viraram, tipo assim, você está batendo ponto aqui. Você está cumprindo regra, cumprindo tabela, fazendo por fazer. Sábado é dia de adolescente, então tem que ir. Chega disso. Chega disso. A gente precisa entender que o evangelho é mais do que isso. O que Jesus tem para nós é mais do que isso. É relacionamento. E aí que tá, é relacionamento com o próprio Deus, não é relacionamento com o pastor, é com o próprio Deus. É com o próprio Deus, não tem nada mais precioso do que isso. Eu não sei você, mas eu olho para as redes sociais, por exemplo, cara, eu percebo como as pessoas têm uma lente, uma percepção equivocada do evangelho. Cara, tem pastor, herege, vagabundo, com 2 milhões de seguidores, que o cara pega texto de Filipenses e fala que Jesus está prometendo bênção e riqueza nessa terra, e não está. Mano, isso me enche o saco, sabe por quê? O cara carrega o mesmo título que eu. Daí que tá, mano. Isso é idolatria, igualzinho os israelitas faziam no Antigo Testamento. Se você acha que Deus te deve algo, Ele não te deve nada. E daí Jesus está olhando para nós falando assim, é necessário morrer. Morrer para você mesmo. Morrer para essa percepção do que é Jesus, do que é a igreja, que é completamente equivocada. E receber algo novo. Gente, esse aqui é o capítulo 36, mano. É Jesus, Deus está falando para o profeta um monte de coisa que ele vai fazer. É linguagem tudo pessoal, em primeira pessoa. Eu vou aspergir, eu vou lavar, eu vou purificar. Para de se esforçar com as suas obras. Para de tentar conquistar a bênção de Deus. Para de tentar conquistar a salvação. É arrependimento, é rasgar o coração na presença de Deus. Não só mudança de comportamento para ter cara de arrependimento para os outros. Daí, cara, para a gente encerrar, para a gente vir aqui, banda. João 3, versículos 16 e 17.
É muito lindo, cara. Sabe o que é triste? Esse versículo é muito conhecido. Daí talvez ele perde a sua significância, porque todo mundo às vezes sabe de cor. Mas, mano, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, qual que é o resultado do novo nascimento? Garantia, segurança eterna. Então, por exemplo, a Isa citou a morte do cara nessa semana. Uma pergunta antes do cara tomar o tiro. O cara estava explicando o evangelho. Uma pergunta antes. A perspectiva bíblica sobre, por exemplo, ideologia de gênero. Você tem convicção da sua salvação, mano? Você tem convicção da sua salvação? Que você está garantido, que se entrar um maluco possuído pelo demo aí, começar a sair dando tiro em todo mundo, a gente fala, tá longe. Eu não sei você, mas para mim aparece direto, nos Estados Unidos acontece direto em escola. A sua segurança está em Cristo? Ou a sua segurança está em ganhar um celular novo do ano? Ou o que você busca? O que você mais aguarda nessa vida? E daí o versículo 18. Não há condenação. Então, além da garantia, é a garantia de quando você morrer e você chegar lá no juízo final, o Senhor, soberano sobre tudo e todos, Ele olhar para você e Ele não vê a sua imundície, mas Ele vê o sangue derramado de Cristo sobre sua vida. Cara, isso é bizarro, esse compreendimento verdadeiro a respeito desse texto, que a gente já leu milhões de vezes e sabe de cor. Quando o entendimento desse texto aqui entra no nosso coração, mano. Daí sabe o que é bizarro? Não sei se você, acho que você não lembra, mas se você for continuar lendo o livro de João capítulo 7, quando a perseguição contra o ministério de Jesus começa, Nicodemos é o primeiro a bater no peito e falar assim, peraí, Jesus merece um julgamento honesto. Ou seja, Nicodemos, com as suas palavras de adolescente, estava cagando para a posição social dele. Nicodemos não estava nem aí para o reconhecimento dos seus pares. Nicodemos não estava nem aí porque os colegas do seu trabalho iam dizer, peraí, você, Nicodemos, você conhecendo o ministério de Jesus? É ele batendo no peito falando, sim, esse cara aí, eu encontrei algo nesse cara aí, que me fez perceber, trocar as minhas lentes. E daí que está, João capítulo 19, morte de Jesus, sepultamento. Nicodemos é o primeiro a ir comprar um perfume caro e derramar sobre o corpo de Jesus. O primeiro, discípulos fugindo, discípulos longe, com medo. Esse cara que teve um encontro, esse cara que as lentes e as escamas dos seus olhos caíram, esse cara falou, eu não estou nem aí, eu vou cuidar do sepultamento do meu Senhor. Eu vou estar lá, quando todo mundo desistiu, quando ninguém mais quer, eu vou estar lá, eu vou pagar o preço, porque eu vi algo nele, o meu encontro com ele cativou meu coração, mudou alguma coisa, não foi um mero encontro. Aí que está essa diferença, cara, do jovem rico. O jovem rico teve um encontro com Jesus, mas chegou na hora do vamos ver, ele falou, aqui não, daqui não vai mais. Você até tem meu bom comportamento, Jesus. Deus até tem o meu ativismo religioso, até vou dar esmola, até vou servir na igreja. Mas aqui tem um limite. O meu coração totalmente não é teu. Cara, encontro com Jesus precisa causar alguma coisa, fazer alguma coisa. A gente precisa entender a dimensão do que é verdadeiramente ser encontrado por Ele.
Porque Nicodemos chega de noite, chega escondido, chega de uma forma, chega com a sua percepção, mas depois desse encontro, mano, não, cara, não, foi esse cara, mano. O versículo mais citado da história foi para esse cara, não foi para um discípulo. Não foi. Você entendeu o que é nascer de novo? Você entendeu as implicações na sua vida? Você entendeu que talvez a nossa perspectiva sobre Deus, sobre como a gente enxerga e como a gente se relaciona com Deus, talvez esteja completamente errado, e a gente precisa ir para um lugar de autoavaliação e pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Daí que eu falo, a gente precisa experimentar algo em Cristo, viver algo pessoal, íntimo. Porque sábado vem e sábado vai, mano. E daqui a pouco você saiu dos adolescentes. Daqui a pouco você não é mais obrigado a ir em culto de adolescente. Vai chegar no sábado e você é jovem, você vai ser jovem, você vai ter sua liberdade financeira. Você vai ter sua liberdade, autonomia. Você vai chegar no sábado, você vai poder escolher: será que eu quero ir para a igreja hoje? Ou será que eu vou numa festa? A gente precisa se encontrar com esse Jesus que salva de verdade. Que salva de verdade. Aí que tá, cara. A morte tem uma capacidade de fazer isso conosco, de levar a gente para um lugar de autoavaliação, tipo privilégio. Privilégio é uma palavra muito forte, né? Mas como pastor, já fiz alguns velórios. E cara, é bizarro como não crente, como é fácil de pregar o evangelho no velório. Porque o cara tá num momento de autoavaliação. Você provavelmente é bem novo, você nunca viveu o luto, talvez você deve ter perdido uma parente mais distante. Mas eu lembro do meu 3º ano, eu estudava no Portinari. O cara que sentava algumas cadeiras para trás de mim, ele cometeu suicídio. Ele treinava basquete comigo. Cara, aquilo me levou para um lugar de reflexão, de tipo assim, cara, o que é a vida? Será que a vida é só isso mesmo? Será que a vida é isso que eu estou vendo aqui? Tipo, escola, rotina e não sei o quê. Tem que tá, não é, mano. Não é. Eu não sei se você já foi para esses lados um pouco mais filosóficos da vida, começou a ver uns vídeos no YouTube e parou para sentar e perceber que a vida passa muito rápido, passa rápido demais, e a vida não é só isso. O cara que morreu, o cara que tomou tiro, ele tem 31 anos de idade, a minha idade, 2 filhas, e a mulher dele estava grávida e ele nem sabia. Mano, aqui me pegou de um jeito, né? Nem sei como encerrar isso aqui, velho. Fica de pé onde você tá. Será que a gente pode cantar algo bem tranquilo, bem só vocês dois, sem muito barulho? Acho que estão cantados. Seguro. Estou. Estou bom. Tá. Só. A gente tem mais alguns minutos para encerrar.
Vai para esse lugar de autoavaliação aí, tá? De verdadeiramente compreender o novo nascimento. O que significa isso que a gente conversou essa noite? A gente vai cantar essa canção. Se você não souber a letra dessa música, feche seus olhos onde você está. Escuta ela, deixa ela entrar no seu espírito.